Olá pessoal, graça e paz a todos. Que a paz do nosso amado Cristo ungido esteja no coração de todos vocês. Passando aqui para estar convidando você e toda a sua família a estarem analisando comigo cuidadosamente as Escrituras. E hoje nós vamos estar trazendo aqui no canal um estudo que vem através de uma pergunta que foi feita pela nossa querida amiga Sueli Cirino, do programa Em Revista com EV Sobral. Na nossa última participação, irmãos, cujo tema era previsões para 2023. Já mandando aqui de antemão um abraço para toda a produção deste programa, que nos tem acolhido com tanto amor e com tanto carinho. Amém? Vamos então à pergunta feita lá no programa pela nossa querida irmã Sueli Cirino. Nesse momento estamos no debate. E aí, Sueli, me diga. Pastor Richard, qual que é o nome da sua denominação mesmo, por favor? É comunidade, não é igreja. Nós não falamos de igreja, Sueli. Nós temos uma visão diferenciada. Não, pastor, é comunidade. por favor, qual que é o nome que o senhor dá? Ministério das Revelações, como é que é? Não. Comunidade do Evangelho e Vida. Mas o senhor costuma falar que, assim, quando o senhor perguntou para mim, você conhece o Ministério da Revelação? Não sei o que era a revelação? Tá, vamos lá, vou te explicar. Nós pregamos o Evangelho da Revelação. Existem só isso que eu queria saber, pastor. Muito existem obrigada. dois evangelhos, tá? Mistério da Revelação. Não, o Evangelho da Revelação. Telespectadores, cuidado com as revelações. Eu vou explicar. Feito. E aí, agora, pastor Richard. Graças a Deus. Sueli, você foi evangélica, não foi? Sim, fui. Quanto tempo você foi evangélica? A vida. 21 anos. Tá bom. Você nunca estudou sobre os dois evangelhos que existem nas Escrituras? Eu vou explicar. O Evangelho da Revelação... Isso para mim é doideira, loucura. Tá bom. Então você está descaracterizando as Escrituras. Eu vou explicar. Existem dois evangelhos. Nunca vi ninguém falar que existe duas coisas nas Escrituras. Só o Senhor. Eu posso explicar? Muito bem. Glória a Deus. Amados irmãos, antes de nós estarmos aqui trazendo esse estudo tão importante, tão maravilhoso e tão esclarecedor para o aperfeiçoamento da nossa fé, nós que somos cristãos, eu gostaria de estar convidando você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal, não se esqueça de estar ativando também o sino para que você possa receber todas as notificações acerca dos nossos vídeos, dos nossos estudos, das nossas lives também ao vivo, tá bom? E não se esqueça também, é claro, de estar deixando aí o seu like, que é tão importante para nós. Amém? E vamos dar início aqui agora, então, a esse estudo maravilhoso. A primeira coisa que nós precisamos cuidadosamente analisar e entender é o significado da palavra Bíblia. A palavra Bíblia que nós conhecemos hoje, ela vem do grego, cujo significado é um rolo ou um conjunto de livros que compõem o Velho Testamento, também conhecido, como a Antiga Aliança, que é o tempo da lei, e o tempo dos profetas, e o Novo Testamento, que é o tempo da graça, a Nova Aliança. O Velho Testamento, ele foi escrito em hebraico, e uma pequena parte dele foi escrita em aramaico. O Novo Testamento, no caso, a língua é o grego.
E quem traduziu as escrituras do hebraico, do aramaico e do grego para a língua falada pela Igreja Católica Apostólica Romana foi Jerônimo ou São Jerônimo, né? E a primeira tradução das escrituras é conhecida como a Vulgata. E foi desta forma, e foi desta maneira, então, que as escrituras chegaram até nós, tá certo? Hoje existem várias versões da Bíblia. As pessoas, às vezes, elas me perguntam, Pastor Richard, mas o senhor não acredita que a Bíblia, ela seja a palavra de Deus? Eu já falei isso aqui no canal, e já falei também lá no programa do EV. Pena que tempo de televisão realmente é curto. Eu, particularmente, acredito que a Bíblia não seja em todo a palavra de Deus. A Bíblia, ela contém as palavras de Deus. E nós precisamos ter discernimento dentro das Escrituras do que procede ou não da parte de Deus. E nós vamos falar daqui a pouco a respeito disso, hein? Quando nós apresentarmos aqui os dois testamentos. E quando nós apresentarmos aqui, principalmente, os dois evangelhos, em resposta à nossa querida irmã. E falando de dois, sim, a Bíblia, este rolo, este conjunto de livros, nos apresentam, sim, Sueli e todas as pessoas que estão participando deste vídeo, várias dualidades. Eu vou citar algumas aqui, vamos lá? Duas videiras, lá em João capítulo 15, verso 1, palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Se Cristo é a videira verdadeira, existe com certeza uma que é falsa, e ela é encontrada assim lá na antiga aliança. Sobre os senhores, né? O próprio Messias, em Lucas, capítulo 16, verso 13, abra sua Bíblia, ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um senhor e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E quando o Messias ele fala a respeito de Mamon, ele não está falando pura e simplesmente do ouro, da prata, das riquezas, mas ele está falando do Deus que é o dono do ouro, do Deus que é o dono da prata, do Deus que governa este mundo. O apóstolo Paulo também, tá? Ele fala da existência de vários senhores, de vários deuses, lá em 1 Coríntios, capítulo 8, do verso 5 e o verso 6. Diz assim, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e existem muitos senhores. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Dois Messias também, sim. O Messias dos Salmos 12, só você analisar lá, leia cuidadosamente as Escrituras, aquele Messias que iria se assentar no trono de Israel, né, que seria um rei, uma liderança política, que estaria submetendo todas as nações ao jugo, à vara, né, ao jugo de Israel. Esse Messias é o Messias que os judeus hoje estão esperando. E um outro Messias que nos foi apresentado lá em Isaías, no capítulo 53, né, que não teria governo nenhum neste mundo. Pura e simplesmente se ofereceria e faria expiação por todos os nossos pecados, que levaria também e levou, né,
sobre si todas as nossas dores, doenças e também enfermidades. E no programa do EV, nesse programa, eu falei sobre a palavra prorizo, que muitas pessoas desconhecem. Ela aparece nos evangelhos. Qual é o significado da palavra prorizo? Prorizo significa predestinação. Esta doutrina da predestinação, ela é forte, né, enfática, na doutrina de João Calvino. E o que vem a ser a predestinação? Eu vou fazer aqui um breve resumo. Predestinação, tá? Significa que antes de você nascer, antes dos seus pais existirem, Deus já teria determinado a sua vinda a este mundo, o seu nascimento, e independente de qualquer coisa que você faça, Deus já teria decidido a sua salvação ou a sua perdição, né? Esse tipo de predestinação na carne, isso é coisa do Deus da antiga aliança. Vem lá, por exemplo, Provérbios, capítulo 16, verso 4. Jeová fez todas as coisas para atentar aos seus próprios desígnios e até o ímpio para o dia do mal. Então a predestinação que vem por meio da carne, do nascimento carnal, né? E a predestinação do Pai espiritual, que se manifesta por meio da palavra de Deus, do nascimento proporcionado pela palavra de Deus. Seria até coerente, a Bíblia diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 3 em diante: isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Senhor e Salvador, que quer, é da sua vontade, que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, se o Pai quer que todos se salvem, é incoerente ele gerar filhos no ventre, predestinados para a perdição. Essa questão da predestinação, aqui no nosso canal, tem um estudo maravilhoso, completo. Nós explicamos, tá, essa doutrina herética, satânica, no nosso canal. Então, pega aí no canal o vídeo Predestinação no Ventre, tá certo? E não poderíamos deixar de falar também das duas heranças, duas promessas materiais. A promessa da Canaã, Canaã é a terra dos amaldiçoados. Só você ler o Velho Testamento, Canaã, tá? A palavra Canaã no hebraico significa lugar baixo. E Canaã era a terra dos excluídos. Canaã era a terra dos incircuncisos de Javé. Essa terra que foi prometida ao povo, à nação de Israel. E ela não foi dada, não. Canaã, ela foi tomada por força e por violência. E esse pacto estabelecido com o povo de Israel acerca da Canaã material foi um pacto de aliança perpétua. E é por isso que você encontra essa guerra, né? Eles falam essa guerra santa até nos dias de hoje. Eles estão batalhando por uma herança material. E a Nova Jerusalém. Então são duas promessas. A Canaã material, a terra dos amaldiçoados, que foi tomada, né, por força e por violência, e a Nova Jerusalém celestial. Então nós temos aí duas promessas e duas heranças. E antes de nós falarmos, né, respondermos hoje de uma forma mais extensa a nossa querida irmã Sueli Cirino sobre os dois evangelhos, né, ela diz que tudo isso é coisa de louco, né? Então nós estamos provando nas Escrituras, que é o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão, para nós chegarmos então, né, a resposta, perdão, de $1 milhão, que é acerca do evangelho da revelação. Vamos falar sobre os dois testamentos, sobre as duas alianças. E para isso, abra as Escrituras, você que tem em mãos as Escrituras. Eu faço questão de estar lendo esse texto com todos vocês, que é um dos textos mais importantes que apontam o evangelho da revelação.
Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 6 em diante. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. O apóstolo Paulo diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Então, se existe um novo testamento, existe o Velho Testamento, tá? A antiga aliança. Continuando, Paulo diz, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha aí a dualidade. Ministério da morte e o ministério do Espírito. Continuando no verso 9, 2 Coríntios 3, 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Olha aí, ministério da condenação, ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório, passageiro, foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Presta atenção agora, igreja. Tendo pois tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés. Moisés representa o Velho Testamento. Cristo representa o Novo Testamento. Que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era passageiro. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Veja o que está escrito na sua Bíblia. O Velho Testamento foi por Cristo abolido. Algumas pessoas até citam Mateus capítulo 5, verso 17, palavras de Jesus, né? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo, que nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Citam esse texto para tentar, de alguma forma, né, contradizer as palavras do apóstolo Paulo. Não existe contradição nenhuma entre as palavras do apóstolo Paulo e as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A resposta, quando Jesus disse que não veio revogar a lei e não veio revogar os profetas, até que tudo seja cumprido, ele ainda não havia ido para a cruz. Tudo, para nós que somos cristãos, tudo se cumpriu na cruz. Foi consumado na cruz. A lei, ela continua para aqueles que insistem em viver, né, na cobertura da lei. Mas para nós que somos cristãos, a lei, ela termina em Cristo. E quando nós falamos da lei, nós não estamos falando somente dos 10 mandamentos que você acabou de ler, que Paulo chamou de ministério de morte e de condenação. A lei, na verdade, são 613 mandamentos dados e ninguém conseguiu cumprir, tá certo? Então Cristo aboliu sim o Velho Testamento. Por isso que o mesmo Paulo, ele disse, né, que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então olha só aí, irmã Sueli, observa aí cuidadosamente no texto apresentado. Nós mostramos aí 2 testamentos, daí nós mostramos aí 2 ministérios, nós mostramos aí, né, o ministério da morte e o ministério da justiça. Agora, eu gostaria, antes de partir para nós explicarmos sobre os 2 evangelhos, preste atenção no que diz 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número
15, depois que Paulo diz que o Velho Testamento foi abolido. Veja o que ele diz. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, o véu será tirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então veja que coisa interessante. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, do verdadeiro Deus? No Novo Testamento. Então a liberdade, a transformação, o aperfeiçoamento se dá no Novo Testamento. E antes de mostrar a nossa querida irmã Sueli Cirino, né, ela foi evangélica. Eu convido você, irmã, a analisar novamente as Escrituras. Talvez esse tenha sido o motivo pelo qual você tenha se afastado, né? Você de repente olhou muito para os homens e você deixou de analisar a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui para você o que vem de mim. Eu falo aquilo que vem das Escrituras. Bom, eu gostaria de citar, antes de falar sobre os dois testamentos, né? Ela disse que é coisa de louco, que isso não existe na Bíblia. Eu vou mostrar que existe. Eu gostaria de citar o texto de João. Lá em João, capítulo 1, no verso 16 em diante, diz assim o Espírito Santo. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei, no caso o ministério de morte, no caso o ministério de condenação, a sombra, né, lá em Hebreus capítulo 10, verso 1, é só você ler. Diz que a lei ela é sombra de uma realidade que só pode ser vista, que só pode ser encontrada no Novo Testamento. Então, olha só, eu vou ler novamente o texto. João 1, 16. Todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei, no caso o ministério de morte, de condenação, foi dado por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então eu pergunto para você que está acompanhando esse vídeo, quem trouxe, segundo as Escrituras, a humanidade a graça? Quem trouxe à humanidade a verdade? Quem anula o ministério de morte? Quem anula o ministério de condenação? O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, é fato, está escrito. Então, a maneira certa de nós interpretarmos as Escrituras, preste atenção, igreja, tá? Nós não descaracterizamos a Bíblia. As pessoas falam, mas o senhor não acredita no Velho Testamento. Tá? Quando eu participo do programa do BV, as pessoas no chat me chamam de herege, me chamam de endemoniado, dizem que eu expurgo as Escrituras. Pelo contrário, eu defendo as Escrituras, eu não descaracterizo as Escrituras. Para mim, para as pessoas que estudam o Evangelho da Revelação, daqui a pouco eu vou falar a respeito dele, as pessoas que estudam o Evangelho da Graça, a maneira certa de você interpretar as Escrituras é o Novo Testamento, ele é a luz, ele é a lâmpada. A lei, ela é sombra. Então, determinadas questões do Velho Testamento só poderão ser esclarecidas pelo Novo Testamento. Eu vou dar aqui, bem rápido, até um exemplo em relação a tudo isso que nós estamos falando, tá? A interpretação do Novo, esclarecendo o Velho. Abra sua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 24, verso de número 1, bem rápido. 2 Samuel, capítulo 24, verso 1. Diz assim: E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera a Israel e a Judá. Para o bom entendedor, aqueles que aprenderam assim, né? Muitos acreditam que Senhor com letra maiúscula é Deus. Então eu pergunto, a ira de quem se acendeu? Do Senhor.
quem incitou Davi a numerar o povo de Israel? O Senhor, está escrito. Observem agora o verso de número 15. Enviou, pois, o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Para o bom entendedor, o Senhor se irou, o Senhor incitou a Davi e o Senhor mandou uma praga que matou 70.000 homens. É o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 24, verso de número 1. Vamos observar então a mesma palavra em 1 Crônicas. Abra agora a sua Bíblia. Em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1. Estamos aqui apenas dando um exemplo, a importância de nós interpretarmos as Escrituras da maneira certa. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. No texto de Samuel diz que foi o Senhor. No texto de Crônicas está dizendo que foi Satanás. A história é a mesma. Leiam o verso de número 14. Enviou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Então, o que eu faço com isso? Eu vou descaracterizar? Eu vou dizer que isso não aconteceu? Ou eu vou interpretar pela própria Escritura? A palavra incitar, no grego, significa tentar, provar. Lá no Novo Testamento, na graça, Tiago, capítulo 1, verso 12, nos ensina, né? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, o Evangelho nos ensina que Deus não pode ser tentado pelo mal. Isso é inadmissível. O inimigo vai tentar a Deus, vai induzir Deus a fazer alguma coisa, e Deus não tenta ninguém. Então, pelo Evangelho, eu entendo que no caso lá de Davi, não foi o verdadeiro Deus quem tentou. E no caso de Jó, também. E no caso de Abraão, também. Porque lá em Gênesis, se você abrir as Escrituras, em Gênesis, no capítulo 22, no verso de número 1, você já encontra a contradição do que o Novo Testamento apresenta. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. Aqui no nosso canal, nós trazemos a explicação clara a respeito disso. Não foi Deus, o Altíssimo, o verdadeiro, que mandou Abraão matar o seu próprio filho, tá bom? Então nós precisamos, em determinadas questões do Velho Testamento, nós precisamos do Novo Testamento. Irmãos, é como um livro. É como um livro, às vezes um livro de história. Você lê esse livro, no começo você não entende. Só no final, o final vai explicar o que está lá no começo. Então, a maneira certa de se interpretar as Escrituras é assim. Vamos então, agora aos dois evangelhos, que a Sueli disse que é coisa de louco, que não aparece nas Escrituras. Vamos observar? Preste atenção. Gálatas capítulo 2, verso 7, diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão, então são dois evangelhos. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Vamos entender aqui, bem rápido, essa questão da circuncisão. A circuncisão, para aqueles que não sabem, era um rito do Antigo Testamento, que começou lá com a semente de Abraão, né? Um pacto estabelecido com Jeová, o Deus da antiga aliança, Abraão e a sua descendência. E nesse pacto, a criança de 8 dias, ela era obrigada
a cortar, os pais, né, levavam o filho e eles cortavam a carne do prepúcio do menino. Isso era agradável aos olhos de Jeová. No Novo Testamento houve uma confusão tremenda em relação a essa questão da circuncisão, se os cristãos deveriam ou não praticar a circuncisão, porque quando Javé estabeleceu este pacto lá no Velho Testamento, ele estabeleceu esse pacto como aliança perpétua, contínua, que não se acabaria jamais. Vamos observar o texto? Gênesis capítulo 17, verso 10 e 11, primeiramente. Diz Javé: este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado aos 8 dias, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Isso será por sinal do concerto entre mim e vós. Observem, Gênesis capítulo 17, verso 13, que este pacto era assim, contínuo, eterno. Ele diz: e este concerto será eterno. Então era para ser observado sim. Era para ser observado sim no Novo Testamento também. Tá? Agora veja o que diz Gênesis, capítulo 17, verso 14. O Deus da antiga aliança diz: a criança que não for circuncidada na carne do seu prepúcio, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Então, nações inteiras, povos inteiros que foram considerados imundos, foram dizimados pelo Deus da antiga aliança, porque não carregavam o rito da circuncisão. Então, na graça existiam esses dois evangelhos. Aqueles que pregavam o evangelho da circuncisão, eles falavam de Cristo, tá? Eles falavam das boas novas, mas eles citavam este pacto no Velho Testamento, obrigando assim os gentios que não eram judeus a praticarem a circuncisão. E como eu falei para vocês, houve aí uma grande confusão em relação a isso. E esse evangelho da circuncisão, que é mesclado, misturado com os ritos do Velho Testamento, com a circuncisão, a guarda do sábado e por aí vai, não salva ninguém. Olha o que diz Gálatas, capítulo 5, verso 1. Preste atenção. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Então a lei escraviza. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, se vocês praticarem este rito que vem do Deus da antiga aliança, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo. Presta atenção. Separados estais de Cristo. Vós, os que vos justificais pela lei. Vocês que tentam se justificar pela lei, pela circuncisão, da graça tendes caído. Então o evangelho da circuncisão, o evangelho mesclado, misturado com a lei de Moisés, não salva ninguém. Então existe sim, viu, Sueli? Dois evangelhos também. O evangelho da circuncisão, eu provei, e o evangelho da incircuncisão. E esse evangelho da incircuncisão é também conhecido como o evangelho que está oculto, que é o evangelho da revelação de Deus. Eu vou falar a respeito dele agora bem rapidinho. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, eu citei isso lá no programa, bem rapidinho. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 3. Para o bom entendedor, quem escreveu a carta foi o apóstolo Paulo. Paulo não fala o evangelho. Ele não diz o evangelho. Ele diz o nosso evangelho. Tá? Presta atenção. 2 Coríntios, capítulo 4,
verso 3. Mas se ainda o nosso evangelho, o evangelho que ele pregava era o evangelho da incircuncisão, está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, e é falso, olha isso ali, você acabou de descobrir que agora existem também dois deuses. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E para finalizar agora com chave de ouro, né, acerca desses dois evangelhos, em especial esse evangelho da circuncisão, que não traz aperfeiçoamento nenhum, tá? Porque esse evangelho é o evangelho estampado, encontrado, infelizmente, hoje dentro de muitos ministérios. Eu falei isso lá no programa do EV, tá? É comum hoje em dia você encontrar pastores, né, ministros, levando as pessoas para o Velho Testamento, para sacrificarem na fé de Abraão. Abraão sacrificou o Isaac, sacrifica também o seu Isaac, mas aí no caso o seu Isaac é a venda de um imóvel, é o dinheiro que você tem guardado no banco, né? Aí são pastores que dão a chavinha, a toalhinha, tem um ministério, né, específico, que agora no final do ano, quando sai o 13º das pessoas, né, eles levam as pessoas a sacrificarem, por exemplo, lá no Monte Sinai, né, que o próprio Paulo chama o Monte Sinai o Monte da Escravidão. Então, ou nós vivemos no Velho Testamento, ou nós vivemos no Novo, porque se você vai sacrificar para alcançar algo da parte de Deus que não seja a sua vida, tá? A única vez que Deus nos manda sacrificar alguma coisa no Novo Testamento é a vida, está lá em Romanos capítulo 12. A nossa vida tem que ser sacrificada a Cristo, não é o seu fogão, a sua geladeira, não é as coisas materiais, né, que você vai sacrificar para chamar a atenção de Deus. Então, para fechar com chave de ouro, tá? Lá em Gálatas capítulo 1, Paulo fala também desse outro evangelho. Veja como realmente esse outro evangelho é o evangelho da circuncisão. Gálatas capítulo 1, verso de número 6. Exortando os Gálatas, que eram gentios, não eram judeus, que estavam sendo obrigados a praticarem, tá, o rito da circuncisão. Ele diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho. Olha isso, Eli, como tem outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie o outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado. Será que você precisa, irmão e irmã, de uma faculdade para entender? Vos tenho anunciado. O evangelho que Paulo pregou para eles era o evangelho da incircuncisão. Seja anátema. E para terminar agora, em resumo, ele diz no verso 11, preste atenção: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, o evangelho da incircuncisão, não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então ele recebe este evangelho por revelação. E para terminar, nós falamos lá na live, tudo que Jesus falava, ele falava por meio de parábolas. Inclusive o próprio Pai, o próprio Deus, ele não pregava abertamente. Se você abrir a sua Bíblia lá em João, no capítulo 16, no verso 25, preste atenção no que diz o Senhor. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. E ainda em João, capítulo 16, verso de número 13, para nós finalizarmos, ele diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos
anunciará o que há de vir. Então, está aqui a resposta dentro das Escrituras para a nossa querida irmã Sueli, para as pessoas que fizeram também essa pergunta. Existe sim a dualidade nas Escrituras e nós temos que estar apercebidos. Não é coisa de louco não, viu, Sueli? Tá aí.